Bom, o programa de vacinação contra a Covid-19 no Brasil está em sinal de alerta. A gente vem falando sobre isso aqui no live. As doses não são suficientes para seguir o cronograma estabelecido. Algumas cidades já afirmaram que vão precisar interromper a imunização por falta de vacinas, né? O caso do Rio de Janeiro. Para falar sobre essa situação, a gente vai conversar agora com Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Secretário, muito bom dia para você. Obrigada por nos atender. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema, ainda mais no momento que a gente está vivendo de extrema dificuldade no país. Pois é, secretário. Bom, queria saber como é que está a situação aí no estado e como que os secretários estão se articulando para que não haja vacinas, para cobrar isso do próprio Ministério da Saúde. A situação no Maranhão hoje ela é muito parecida com a situação no Brasil. A gente teve um crescimento muito grande de casos a partir de meados de dezembro. Isso se manteve uma constante em janeiro. De modo que hoje pela manhã eu falava com os estados do Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco, todos com muita dificuldade hoje, em razão da taxa de ocupação de leitos e em razão do aumento do número de casos de maneira muito rápida. A gente tem cobrado do Ministério da Saúde, a gente tem feito um prognóstico, na verdade, pessimista. A gente não acredita que a gente vai ter a imunização da população brasileira inteira até o final do ano. E nem acredita que isso vai acontecer metade da imunização até metade desse ano. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que se preparar e a gente deve ter lapsos de vacinação. A gente vai ter momentos em que a gente vai estar vacinando a população e semanas sem nenhum tipo de vacina. O que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, tem possibilidade de acontecer também em outras capitais, é o que provavelmente vai acontecer no país de uma maneira geral. As cidades que, em razão do baixo número de doses, já vacinou todo mundo e está esperando chegar mais vacina. Infelizmente, não era o cenário que a gente gostaria de ter, mas é o cenário que a gente está desenhando para os próximos meses no país. Secretária, a gente deu essa notícia há pouco de que o Ministério da Saúde afirmou que enviou quantidade suficiente para a aplicação das 2 doses nos grupos prioritários dos estados e meio que jogou a responsabilidade nas prefeituras. O que está acontecendo? É uma ingerência por parte das prefeituras, das secretarias, ou realmente está faltando dose e não foi enviada uma quantidade suficiente para os estados e municípios? Na verdade, o número de doses é insuficiente. Toda essa confusão que a gente tem com vacinação no país é só porque a gente tem pouca dose. A gente está pagando hoje o preço de ter feito o planejamento equivocado, ainda no ano de 2020. Quando a gente apostou só numa vacina, talvez por não acreditar que as vacinas tivessem um resultado tão bom num período de tempo tão curto, a gente ficou para trás na fila. Quando a gente vai tentar fazer essa negociação hoje, aí não adianta. Por quê? Porque tem um monte de gente que já negociou que está na nossa frente. Então, a indústria vai fornecer mesmo poucas doses para a gente. Quando a gente olha os grupos prioritários, é um percentual muito pequeno, um percentual pequeno dos trabalhadores da saúde, é um percentual pequeno de idosos. É sempre com base na projeção do IBGE, que nem sempre é uma aproximação com a realidade, mas nem sempre bate com a realidade. Faltar ou não a segunda dose, aí vai um pouco do planejamento. O que a gente fez em relação aos estados foi um pedido para que a gente pudesse fazer a retenção da segunda dose. E essa segunda dose só passasse a ser, então, dada aos municípios a partir do momento que a gente tivesse certeza que todo mundo que tomou a primeira dose tomou, para não acontecer da gente estragar a vacina. De repente, a gente usar a segunda dose para continuar vacinando mais pessoas. Então, a gente teve essa preocupação. Quase a totalidade dos estados resolveu fazer isso, reter a segunda dose. Aqui mesmo no Maranhão, a gente só começou a entregar a segunda dose na semana que se passou, para não ter nenhum tipo de, tomei a primeira dose, agora não tem a segunda. Isso é um pouquinho mais da nossa logística do que propriamente de não ter garantia de dose. Infelizmente, mas isso só acontece porque a gente tem pouca vacina no país. Secretário, segundo a avaliação dos secretários, enfim, de todo esse conselho que vocês fazem parte, então você disse agora há pouco que vai haver de fato interrupção em alguns lugares importantes aí do nosso país por conta da falta de vacina mesmo, né, de contrato, de doses que vão chegar ao Brasil. Você acha que essa interrupção vai acontecer de forma sistemática, né, ou que daqui a um tempo a gente vai conseguir, daqui a um tempo que eu não sei quanto tempo vocês podem
podem prever isso? A gente vai conseguir fazer essa campanha de vacinação de uma forma linear, contínua, sem parar? Eu acredito que essa linearidade, essa continuidade de todo mundo chegar no posto de vacinação e poder se vacinar, a gente só vai ter provavelmente no segundo semestre. O Ministério nos comunicou ontem, a gente deve ter vacina de novo chegando na semana que vem, mais menos de 5 milhões de doses para o país inteiro. Então, quando a gente faz a divisão, é um percentual muito pequeno. Então, vou ter cidade que vai estar recebendo 10 doses. Não é nada, né? Então, durante esse primeiro semestre, enquanto a gente tivesse um número muito reduzido de vacinas, chegando a conta-gotas, a gente vai ter essa vacinação com todo esse tipo de problema. A gente está discutindo gente que está furando fila, mas é porque tem pouca vacina, não tem vacina para todo mundo. A gente está discutindo não vai ter a segunda dose, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é só porque não tem vacina para todo mundo. Se a gente tivesse vacina suficiente, a gente não ia estar tendo. A gente tem capacidade aí para vacinar de 3 a 5 milhões de pessoas por dia. Secretário. O Brasil tem capacidade de vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Obrigada pela sua participação aqui no Live. Obrigada. Eu que agradeço. É isso, a gente conversou com o secretário Carlos Lula, que é secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.